Boa tarde ou boa noite a todos, né? O nosso expositor da tarde é o nosso irmão Breno, que é da Sociedade Espírita Simão Pedro, a SESC aqui de Alvorada, e o tema é suicídio, não é solução. Tá? Então, que tenhamos toda uma boa tarde de palestra. Obrigada. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa nos amparar. O tema proposto nessa tarde e noite de sábado, aqui nessa casa, ele é bastante desafiador. Quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando daquele acontecimento que é desafiador por vários motivos. Um dos motivos que, diferentemente daqueles outros acontecimentos que nós vivenciamos na sociedade humana, de assassinato, de acidentes de automóveis ou outro, que acabam nos atingindo emocionalmente, o suicídio normalmente nos leva ao primeiro questionamento, né, que se apresenta para nós por que a pessoa agiu assim? Por que ela fez isso? Ou ele, não é? Porque normalmente, quando estamos presentes neste fato, nós buscamos as causas, não é? E vamos buscar hoje trazer alguns aspectos de prevenção. Um outro fato que nos chama a atenção com relação ao suicídio e diz, né, da complexidade do tema e da profundidade do mesmo, é com relação às estatísticas. As estatísticas estão a nos mostrar algo extremamente preocupante, porque até algumas décadas atrás era bastante comum, né, haver um determinado número de suicídio bem abaixo do que nós vivenciamos hoje, e especialmente na terceira idade, né? E nas últimas 2 décadas houve uma alteração, primeiro pelo aumento mais significativo do número de suicídios no mundo inteiro, mas especialmente na faixa etária entre os jovens. Nas últimas 2 décadas, triplicou o número de suicídios entre os jovens no mundo inteiro. Então, é algo que a sociologia, né, procura buscar dados que nos digam o porquê disso, né? E, ao final, nós vamos procurar fazer algumas observações sobre por que o aumento significativo nessa faixa etária, que é tão preocupante para todos nós. Mas entrando no tema e falando sobre a estatística, nós vimos assim que a OMS, Organização Mundial da Saúde, já nos informa, não é, que no Brasil tem ocorrido em torno de 32 suicídios por dia, em torno de 12.500 suicídios por ano, né? Que é um dado bastante alarmante. No mundo, existe em torno de 820 mil pessoas que se suicidam. E nós sabemos que esse número é subnotificado, ou seja, existem países onde, pelo aspecto cultural, não se procura focar o desencarne, a morte do indivíduo como suicida, mas sim buscando outras causas. Então, esse número é subnotificado. A Índia está em primeiro lugar nessa triste estatística e o Brasil em quinto. Então, é algo que é altamente preocupante, né? Nós vimos também que, proporcionalmente, um dos estados do Brasil em que apresenta um número bastante significativo de suicídios é o Rio Grande do Sul. E por que isso? Né? Por vários motivos. Primeiro, por ser um estado agrícola, né? Um estado, né, com grande produção rural. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso estão nessa estatística mais ou menos pelo primeiro lugar. Então, sendo um estado agrícola, e tem estudos que digam assim, que aquele pesticida, né, aquele tipo de incremento que se faz na agricultura contra as pragas, atinge o sistema nervoso central. E ao atingir, provoca, não é, lesões e doenças que acarretam o suicídio, né? Um outro dado que também nos mostra o Rio Grande do Sul entre aqueles que estão à frente nesse
triste número, é a questão, né, da terceira idade ser a idade das perdas. Nós começamos a perder na terceira idade. E o que a gente perde quando chega à terceira idade? Se perde a saúde, porque normalmente se fica doente, mas se perde também, né, o trabalho lá fora, muitas vezes se aposenta e com isso perde essa oportunidade de trabalho, e isso acaba acarretando alguma situação assim a nível emocional no indivíduo. Mas também a perda da saída dos filhos de dentro de casa, já que vão formar os seus lares, e também o desencarne do cônjuge. Normalmente é um momento, a terceira idade, em que aquele que é casado, ou aquela que é casado, normalmente tem o companheiro ou a companheira que desencarna. E no nosso meio, nós sabemos assim que a expectativa de vida aqui no Brasil está em torno de 75 anos, mas a expectativa de vida maior é da mulher, né? Nós sabemos que um dado bem recente do IBGE lançou assim, que a mulher tem uma expectativa de vida em torno de 78, 79 anos, e o homem em torno de 72, né? 73, por aí. Então, há uma diferenciação de expectativa de vida. E aí, nesse contexto, então, o idoso ele se torna mais propenso a buscar, dentro do suicídio, uma saída, não é, na sua existência. E tem um estudo feito pouco tempo atrás pela Uniriter, que é uma faculdade, né, que tem 2 campos aqui em Porto Alegre, tem ela é originária de Canoas. A Uniriter fez um estudo para ver no meio social qual é o núcleo que tem o maior número de suicídios, ou seja, na sociedade humana, qual é aquele núcleo de pessoas profissionais que tem o maior número de suicídios. E para nós não é surpresa o resultado, né? A Uniriter colocou os profissionais do policiamento, né, como os policiais, como aquele grupo que mais é atingido pelo suicídio. E por que para nós não é surpresa? Porque nós sabemos assim que o policial usa arma. Então, usando arma, fica mais fácil, não é? Utilizá-la contra si próprio. Ele já tem a arma ali, então fica mais fácil. E um outro dado estatístico bem importante nesse grupo é a questão do estresse, né? Nós sabemos que o policial está altamente estressado na sua atividade profissional. Então, com esse estresse, acaba ocorrendo um número de suicídios bem maior nessa faixa etária. E aí nos chama a atenção também, nesse próprio estudo da Uniriter, a preocupação e o interesse, né, das corporações de policiais buscar a ajuda psicológica. Tanto que tem uma norma entre os policiais militares, eu não sei se os civis também, mas os militares com certeza, de uma vez por ano, buscar ajuda, né, de um profissional da área da psicologia, né, exatamente vendo do estresse que está envolvido aí. Então, a gente vê que a estatística nos mostra uma situação assim de bastante preocupação entre homens e mulheres, que são criaturas diferentes, né, no aspecto psicológico. Nós vimos que o homem se suicida 4 vezes mais que a mulher, né? Por que isso? Por vários motivos, né? Bom, nós somos criaturas diferentes, né? Então, a diferença a gente nota sobre vários aspectos. Um dos aspectos é a socialização. A mulher é um ser mais social que o homem, né? Então, a mulher, normalmente por ser mais social, ela se aproxima mais do outro. E se aproximando mais do outro, ela costuma chorar. E isso ajuda no seu aspecto emocional, ela exteriorizar as suas emoções. Ela conversa mais sobre a sua situação, sobre os vários aspectos que compõem o ser humano. Então, ela sendo mais social, ela vivenciando mais com outros seus problemas, ela está menos propensa a essas doenças de ordem emocional que muitas vezes levam ao suicídio.
Um outro aspecto também interessante, aí a gente falava na expectativa de vida do homem e da mulher, a mulher um pouco mais acima, uma expectativa maior, tem a ver também com esse contexto de homem e mulher serem criaturas diferentes. Ela, por exemplo, vai muito mais ao médico que o homem, né? A mulher procura muito mais os recursos para cuidar do seu corpo físico do que o seu companheiro. E aí a gente percebe muito bem isso na área da psiquiatria, na área da psicologia. Aliás, a gente faz um parênteses e diz assim, ó, é interessante que nesse contexto social há um preconceito ainda bastante acentuado com relação, especialmente ao psiquiatra, procurar o psiquiatra. Porque quando a pessoa, seja ela homem ou mulher, tem que ir ao médico, e o médico é um dermatologista, um ortopedista, um reumatologista, ou seja, a especialidade que for, normalmente marca e vai, mas quando tem que ir no psiquiatra, há um certo preconceito, mas será que eu estou ficando maluco? Será que está havendo algum problema? A pessoa não aceita bem, então há um preconceito nessa área. E a procura, então, da mulher pelo médico, ela é muito maior, né? E a gente nota isso nos consultórios de psicologia, porque muitas vezes o homem só vai procurar psicólogo ou psiquiatra quando realmente a situação está bastante extremada, quando há muita dificuldade ali, ele procura, então, esses profissionais. E aí é interessante um dado, né? Quando esse homem está precisando, né, do atendimento de um psiquiatra ou de um psicólogo, se ele é solteiro, quem marca lá o horário é a mãe. Se ele é casado, quem marca é a esposa, né? Ele não procura quem marca. E normalmente vão os dois, vai o filho com a mãe, quando é solteiro, ou o homem com a mulher, quando ele é casado. E lá quem fala é ela. Quem fala é ela. Olha que interessante isso, né? Por que isso? Porque justamente a mulher é uma criatura, né, com maiores condições de interagir do que o homem. Então, nós vimos todas essas estatísticas nos levando a uma reflexão bastante profunda neste momento, e neste mês de setembro, né, envolvendo essas doenças de ordem psiquiátrica, emocional e suicídio. Nós temos algumas causas, né, que eu procurei elencar aqui, para que nós possamos entender o porquê, né, desse número tão grande de pessoas que buscam suicídio. Então, assim, a principal causa dessa busca são os transtornos mentais e emocionais, que é o fator de maior risco, né? Então, fatores mentais e emocionais estão nos mostrando diariamente lá fora como é um fator bastante de um risco bem acentuado, né? Então, a depressão, por exemplo, né, é um desses fatores. O depressivo, muitas vezes, é alguém que requer um tratamento medicamentoso, né, porque a depressão há redução de determinadas produções hormonais e com isso ocasiona a depressão, mas há também, seria interessante, quando possível, agregar ao tratamento médico, medicamentoso, com psicólogo ou terapeuta, agregar ao tratamento espiritual, porque nós sabemos, né, que nesses casos, né, de transtornos mentais e emocionais, há um fator também presente no aspecto espiritual. Então, é possível agregar. E, na prática, nós observamos, assim, como é mais significativa a melhora do indivíduo quando ele consegue agregar esses dois fatores, tanto o medicamentoso quanto o fator espiritual. Então, o que ocorre? A pessoa está com algum problema de ordem emocional, ela vai ao psiquiatra, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai recomendar algum medicamento, uma determinada quantidade de medicamento, ou alguns tipos diferentes, né? E vai dizer para a pessoa, olha, volta daqui uma semana, 10 dias, 15 dias. Se esse indivíduo faz um tratamento concomitante na casa espírita, por exemplo, ele tem uma melhora mais significativa. Isso a gente vê na prática. A melhora dele é mais significativa, porque há esses componentes de ordem espiritual. Então, a casa espírita é um local
previamente preparado para atender os nossos irmãos. Por óbvio que não vai chegar alguém aqui, ou em qualquer casa, e alguém na casa vai dizer, olha, agora tu chegou aqui, tu vai fazer um tratamento de ordem espiritual, o medicamento tu pode deixar e não tomar mais. Por óbvio que ninguém vai dizer isso. O único profissional qualificado para orientar com relação ao medicamento é o médico, né? Então, o que ocorre? Mas ele vai, então, na casa espírita, através da fluidoterapia, da água magnetizada, da palestra pública, do atendimento fraterno, né? Dos vários mecanismos que nós temos dentro da casa espírita, vai ajudá-lo a superar essas dificuldades, né, que também são de ordem espiritual. Daí o que ocorre com aquele indivíduo? Ele faz um tratamento concomitante, uma semana, 10 ou 15 dias depois retorna ao psiquiatra, e para o psiquiatra saber se ele está indo, como é que ele está, se ele está melhorando ou piorando, o que ele faz? Ele conversa com a pessoa, e na conversa ele percebe se há uma melhora ou uma piora do quadro, e normalmente é uma melhora, então ele reduz o medicamento, tanto a quantidade quanto o número de vezes em que a pessoa vai tomar o medicamento, né? Então, com isso, vai se percebendo que há uma melhora significativa com um tratamento misto, que a gente chama tanto aquele material lá fora, quanto aquele aqui dentro. Então, né, esses transtornos mentais e emocionais são os fatores de maior risco. Então, depressão, né, são 400 milhões de depressivos no mundo. Se todos os leitos hospitalares fossem utilizados para tratar tão somente esse problema, seria insuficiente, porque o número é espantoso, né, de pessoas com esse quadro aqui, né, mas também transtorno bipolar, aquela bipolaridade, onde o indivíduo se sente muito bem num determinado momento, é uma pessoa bastante feliz, mas logo ali já entra no aspecto depressivo desse transtorno, né? A esquizofrenia, o transtorno por uso de drogas e álcool, né, que é muito presente na nossa sociedade. E aí a gente percebe um outro aspecto desse contexto, né? A nossa sociedade, ela é altamente permissiva para as pessoas. Então, quantos jovens nós vemos, né, utilizando álcool e droga, né? Outro dia eu saio da minha casa espírita 9 da noite, 9 e um pouquinho, né? E eu e meu filho observamos bem próximo ali um grupo de jovens na rua, naquele horário, não é? Fazendo o que naquele horário na rua, né? Onde é que está a mamãe e o papai daqueles jovens? Então, são situações de alta permissividade, né? Em que o indivíduo realmente vai buscar outros mecanismos na vida que não são adequados, né? Então, uma outra causa que nós colocamos aqui, nesse nosso roteiro, como, né, bastante preocupante para esse caso de suicídio, são os traumas emocionais, né? O luto é um desses traumas emocionais, e aí tem que se observar, né? Quanto tempo irá durar aquela tristeza extrema? E aquela tristeza extrema é aquela tristeza que paralisa o indivíduo, né? Quanto tempo? Durante alguns dias, ele é bastante comum e normal ocorrer, mas quando se estende um pouco mais, tem que se prestar mais atenção nesse indivíduo, para ir buscar os recursos necessários para ele superar aquele momento de luto. Então, aí, nós temos que fazer essa observação. E as separações, né, conjugais, né? Nós sabemos que nas separações conjugais ocorrem duas coisas aos extremos, né? Muitas vezes leva ao suicídio com homicídio primeiro daquela pessoa, isso é comum na nossa sociedade, todos os dias a gente ouve isso, né? O homicídio seguido do suicídio. Mas o outro extremo disso é fazer uma festa, a pessoa se separa e faz uma festa, olha só, né? Como quem diz assim, estou livre daquela criatura, graças a Deus, e faz festa. Então, nós observamos esses dois aspectos nas separações e que tem que se observar aí. Um outro tipo de causa, né, de suicídio é o diagnóstico de doença grave. É muito comum, não é? A pessoa ter um diagnóstico de uma doença bastante grave
e não suportar aquela situação, né? Porque nós temos resiliências diferentes. Como nós somos diferentes, cada um de nós tem uma resiliência própria. O que é a resiliência? É a capacidade de enfrentamento. Algumas pessoas são diagnosticadas com câncer e ficam com fé, confiança, né? E aquele transtorno, aquela doença pode até levá-lo ao desencarne, mas a pessoa fica com uma fé, né? Que consegue superar no aspecto emocional aquele acontecimento. O outro tem uma unha encravada lá que é o fim do mundo. A pessoa não suporta, né? Porque nós somos diferentes. Nós temos resiliências diferentes. Então, esse diagnóstico de doença grave é bastante interessante. E aí sempre, né? Depois eu vou falar sobre os cuidados, as prevenções. A gente tem que prestar atenção na pessoa. Porque senão vai ocorrer como ocorreu alguns dias atrás. Vamos dizer assim, numa casa espírita distante, que eu estava conversando com uma jovem, né? E ela lamentava profundamente que a irmã dela tinha buscado a saída da existência através do suicídio. E ela lamentava e dizia bem assim, que normalmente as pessoas dizem: por que eu não prestei mais atenção? Por que eu não vi que as coisas não estavam indo bem ali? É que todos nós, né, temos as nossas preocupações diárias, temos as nossas questões de todas as naturezas, e às vezes, quando a gente tem que prestar atenção no outro, e esse outro às vezes é o nosso familiar, a gente não presta atenção adequada, porque as preocupações do dia a dia fazem com que a gente realmente olhe para o outro lado. E quando vê a pessoa busca no suicídio, né, uma saída para a sua existência. Então, essas questões de diagnóstico de doenças graves são bastante significativas. E aí a gente passou por uma experiência própria. Isso foi em 2018. No litoral, numa casa espírita do litoral, nos liga lá uma irmã, não é? Nos convidando, isso era em julho, nos convidando para em setembro lá na casa, falar exatamente sobre como nós estamos falando aqui, o suicídio. Né? Nós aceitamos o desafio, e quando ela nos convidou, ela disse assim: é importante frisar bem essas questões, especialmente a da prevenção, porque nós tivemos uma trabalhadora da casa que se suicidou, e nós tivemos o presidente da nossa casa que tentou o suicídio. Veja só, presidente da casa. Né? Vamos se cuidar, né, pessoal? Nós somos espíritas, mas às vezes, né, buscamos essas saídas por aí. Então ela falou da importância de ir lá e falar sobre esse tema. Eu falei, no final da palestra, eu fui apresentado para o senhor que estava lá, que é o presidente da casa. Quando eu olhei para ele, eu vi da fragilidade física que ele estava. Ele estava com câncer fazia alguns meses, em estágio terminal. Era só olhar para ele e já se vê que ele estava em estágio terminal. Cumprimentei ele, falei um pouco com ele lá, não é? 22 dias depois, essa nossa irmã nos ligou, né, informando do desencarne do presidente da casa. Este que não tinha suportado aquela doença. Então, muitas vezes, doenças graves fazem com que o indivíduo vá por esse caminho. E aí é algo interessante que muitas pessoas dizem assim: quando a pessoa quer se suicidar, ela não avisa, mas às vezes ela avisa de um modo indireto, né? Quando ela começa a dizer que a vida dela não vale mais nada, que ela não vai fazer falta para ninguém, né? Que ela já está cansada de viver, enfim, a pessoa começa a dizer determinados modos de situações que a gente tem que prestar atenção bastante nessas pessoas, né? E aqui eu coloquei, já falei rapidamente, os fatores espirituais, né? Então, tem fatores espirituais muito presentes em todas essas situações que fazem com que predispõe o indivíduo no aspecto espiritual a buscar o término da sua existência através do suicídio, né? E muitas vezes a gente percebe como a vida da pessoa está transcorrendo, a gente percebe uma preocupação maior ali. Vou dar um exemplo para vocês.
vou compartilhar, né, uma situação vivenciada por nós há muito tempo atrás, bastante tempo atrás. Nós estávamos trabalhando à época num posto de saúde em Porto Alegre, onde trabalhei quase 40 anos. Eu estava lá trabalhando. Naquela manhã que parecia uma manhã muito semelhante a outras manhãs, né? Fazia sol, as coisas estavam andando normalmente, e nos procura aquele jovem, né? Ele procurou e disse que não estava se sentindo bem, precisava do atendimento, né? Quem sabe medicamentoso, na área da psicologia também, e ele começou a nos referir, né, que não dormia bem à noite, que se sentia cansado, tinha dificuldade de levantar da cama de manhã, não estava se sentindo feliz, tinha uma certa tristeza, enfim, ele relatou uma série de situações que nos mostrava assim, uma depressão, né, no seu estágio inicial. Começou a ser feito um tratamento com aquele jovem, nessa área da psicologia, foi tratando, e daí com a aproximação que nós tivemos dele, nós soubemos dele, né, que ele tinha um bom emprego, era casado, tinha 2 filhinhos pequenos, mas não estava conseguindo trabalhar. Ele, então, várias vezes foi ao nosso núcleo de atendimento, lá naquele posto de saúde, quando, num determinado momento, nós percebíamos que tínhamos condições de convidá-lo a vir à Casa Espírita. Ele veio à nossa Casa Espírita, iniciou ali concomitante um tratamento na área da psicologia com a área espiritual, né? Mas daí ocorreu com esse jovem o que ocorre com muitas pessoas. Quando chegam na Casa Espírita, que é o resultado para ontem. Tem que ser imediato o resultado. Às vezes pode ter levado décadas, uma existência, para se estabelecer aquela dificuldade que ele estava vivenciando agora. E daí ele procura uma solução rápida, e a solução rápida às vezes não vem. Então ele não teve uma persistência para continuar o tratamento de ordem espiritual. Continuou o tratamento na área da psicologia durante algum tempo. Logo em seguida, nós percebíamos que ele começou a utilizar álcool. Alertamos o nosso amigo que a utilização de álcool iria prejudicar todo o quadro ali psicológico dele. Logo após, ele começou a utilizar drogas, a drogadição, por óbvio, né? Ele estava entrando num caminho bastante difícil, tanto num caminho material, quanto num caminho espiritual. Estava difícil ali, ficaria difícil, né? A esposa, não suportando aquele ambiente, ela retornou para o interior do estado, onde viviam seus pais, levando os filhos com ela. Aquilo ali foi um verdadeiro divisor de águas na vida daquele amigo, porque a partir dali ele se sentiu completamente abandonado, derrotado, falido, né? Ficou ainda mais algum tempo no tratamento lá no posto e desapareceu. Ele desapareceu por mais de 20 anos, nunca mais vi aquele nosso amigo. Daí, numa determinada manhã, numa outra manhã, uns 22, 23 anos depois, estava saindo, continuava trabalhando no mesmo posto, estava saindo de lá em direção ao carro que estava estacionado lá adiante, eu e 2 colegas. Nós estávamos indo, quando alguém me chama de longe o meu nome, chama pelo meu nome lá de longe. Quando eu me virei, olho para a pessoa, eu vejo um morador de rua. Era o clássico morador de rua, todo esfarrapado, o cabelo comprido, a barba longa, cheia de espículas, né? Maltratado assim ao máximo. E eu fiquei perplexo, os meus colegas também, porque eu não conhecia nenhum morador de rua. Como é que eles sabiam o meu nome? E ao se aproximar de mim, eu percebi que aquele morador de rua era aquele jovem, sensível, inteligente, lá do passado. Era ele que estava ali. Foi tranquilamente. Nós começamos a conversar, e daí, ao conversar, nós percebemos que ele era outra pessoa, não só modificado fisicamente, mas também neurologicamente. A utilização de drogas constantes, o processo obsessivo mais severo, fez com que houvesse modificações, ele estava com lesão agora ali, neurológica,
né? Nós ainda falamos para ele que dava tempo dele procurar se reerguer, né? Nós procuramos ajudá-lo, ele se colocou uma roupa limpa, se ajeitou, e foi ainda 5, 6 vezes lá no posto de saúde, mas a gente percebia que ele ia só para conseguir algum dinheiro, certamente para as drogas, né? Ele se afastou novamente, e aí passou 2 semanas. Quando passa 2 semanas, a gente vê no jornal de grande circulação em Porto Alegre, e aqui na Grande Porto Alegre, na capa, aquele suicídio, vamos botar entre aspas aqui, espetacular que ele provocou, que chamou a atenção de todos. Não vou contar aqui que suicídio foi, mas foi algo assim que chamou a atenção das pessoas, tanto que saiu na primeira capa do jornal lá, aquele fato, né? Então a gente vê assim, ó, que a utilização de álcool, droga, o afastamento da família foram determinantes de uma situação assim bastante dolorosa, que levou certamente, né, a aquele fato de suicídio, né? E aí, quando nós falamos em prevenção, a gente fala em família, né? Porque o local mais adequado para nós vivenciarmos valores, num primeiro momento, é a família. Existem aqui na Terra 8 bilhões de pessoas, é a população do nosso planeta, mas nada é tão significativo e importante para nós do que o nosso núcleo familiar. De todo o planeta, aquelas pessoas que estão lá são as pessoas mais significativas e de maior responsabilidade que nós temos. E aí a preocupação nos dias de hoje, né? Porque Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, ela era assim que nunca a Terra esteve com essa população que tem hoje, em torno de 8 bilhões de pessoas. Então, são muitas pessoas, mas nunca nós estivemos tão afastados emocionalmente uns dos outros. Estamos perto fisicamente, mas afastados emocionalmente. E aí talvez seja um dos motivos que digam por que do aumento significativo do número de suicídios entre os jovens. Será que a família tem alguma coisa a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Tudo a ver, porque estamos dentro de um lar, muitas vezes, e dentro desse lar não há aquelas relações de laços de afetividade, de acolhimento que deveria ter, né? Se reúnem os corpos, como diz Joana de Ângeles, mas emocionalmente estamos distantes, não sabemos o que o nosso filho está pensando, não sabemos quais são as perspectivas dele, os seus medos, as suas dificuldades, né? Então a gente tem que prestar muita atenção dentro desse ambiente familiar. Então o amparo que nós devemos ter a esse jovem dentro desse núcleo, ele é muito significativo, né? Então devemos estar próximo, né? E aí também não só dentro do lar, mas também os professores, quando notar que aquele jovem, não é, aquele menino ou menina jovem está com alguma dificuldade, às vezes eles apresentam dificuldades bastante grandes no aspecto emocional, procurar encaminhá-lo para o órgão próprio, né? Não sei, eu sou tão antigo na escola que no tempo da escola existia o SOI, Serviço de Orientação e Educação. Eu nem sei se existe isso ainda, mas deve existir alguma coisa semelhante, acredito eu, né? Não sei se tem algum professor aqui. Não? Então, existia isso, né? Então, o aluno era levado para lá, era feito, enfim, encaminhamentos. E hoje há uma necessidade maior ainda, porque hoje a gente vê as dificuldades na família. E aí um amigo professor nosso estava relatando, né? A gente faz um parêntese para o professor. Quem é professor tem 2 certezas. Primeiro que vai ganhar um salário pequeno, né? Se é professor de ensino fundamental aí, né, vai ganhar um salário pequeno. E o segundo, que vai ter contato com crianças mal educadas, né? Essas 2 certezas. Mas se tem uma terceira certeza, ela vai direto para o céu. O professor vai direto para o céu, né? Porque, coitadinhos, sofre um bocado, né? Então, assim, eu estava falando com um professor, amigo,
e ele disse assim, eu tinha um aluno, a gente falando sobre família, sobre aluno, sobre, enfim, a vida, e ele disse assim, eu tenho um aluno que é problemático lá, daí eu chamei os pais para conversar, daí eu fiquei sabendo por que ele é problemático. Os pais eram piores, né? Então, a gente vê que o contexto familiar é um contexto mais desafiador, né? É um contexto mais desafiador. Então, a gente vê, assim, que este aluno ele tem que ser observado, primeiro na família, mas se a família não dá conta, e muitas vezes não dá conta mesmo, pelos professores, na evangelização da casa espírita, né? Que também é um contexto onde nós vamos observar a nossa criança. Então, a gente vai percebendo que tudo isso é necessário para haver uma prevenção adequada, porque muitas vezes, quando não se tem essa prevenção, desse cuidado, dessa observação mais direta, ocorre aquelas notícias tristes que a gente vê aí. O aluno sofreu bullying na escola, e depois ele fica mais crescidinho, pega uma arma e volta lá na escola, né? Isso a gente vê todos os dias aí, né? Então, ele sofreu... E o bullying é um dos motivos de suicídio, né? O bullying, né? Era muito comum quando a gente estudava, né? Se botar apelidos nas pessoas, se colocava apelidos que hoje a gente chama de bullying, né? Chamar disso ou daquilo, né? E aí, outro dia, eu ouvia no rádio uma entrevista de um jornalista conhecido de todos vocês, é da RBS, todos vocês conhecem, e ele dizia o quanto ele sofria de bullying na escola. Agora ele já é adulto, é uma pessoa já de uma certa idade, ele diz assim que está marcado até hoje pelo bullying. E quando a gente olha para ele, a gente sabe o bullying que ele sofria, coitado, é tão feinho, né, que até hoje ele continua assim, e ele sofria esse tipo de bullying, né? Então, isso também é causa de se cuidar, de se reparar, de se observar aquela criança. Então, queridos amigos, para concluir o nosso trabalho, eu só queria dizer assim, que quando ocorre um suicídio, os familiares e amigos a gente chama de sobreviventes. São sobreviventes, porque o suicídio é algo que machuca intensamente a parte emocional de todos os amigos e de todos os familiares daquele que provocou esse ato. Então, nós temos responsabilidade, porque muitas pessoas dizem assim, não, a minha responsabilidade é com a minha esposa e com meus filhos, agora os outros é os outros. E não é assim, não é assim. Nós vivemos em sociedade, parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, e nós temos responsabilidade mútua. Então, na nossa sociedade humana, onde uma pessoa se suicida, nós todos perdemos. Nós todos, né, nos inserimos naquele contexto que propiciou, muitas vezes, de um modo indireto até, aquele ato. Então, vamos cuidar. Tudo aquilo que a gente cuida, dura mais. Tudo aquilo que a gente não cuida, dura menos, né? Então, vamos cuidar, né? Vamos observar, vamos prevenir, vamos dar a palavra de bom ânimo, vamos dar a palavra de otimismo, né? Porque nós estamos aqui reencarnados e a reencarnação é a grande oportunidade que Deus nos deu para ir à frente, para evoluir, para ir adiante. Muita paz a todos.